Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gesiane Dionísio, da disciplina Língua Portuguesa. E a nossa aula de hoje está direcionada para a turma do 5º ano do ensino fundamental. Então, vamos para a nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje, o tema é pronomes. Mas antes de começarmos a nossa aula de hoje, vamos ao nosso desafio anterior. É muito importante a realização dos desafios. E aí, vocês fizeram o desafio anterior? Vamos conferir comigo? O desafio anterior, vocês deveriam fazer uma pesquisa. Pesquise como é chamado o pão francês em outras regiões. Eu trouxe aqui, 4 respostas. Será que vai coincidir com a de vocês? Vamos lá? No Ceará, por exemplo, o pão francês, ele é chamado de carioquinha. Vocês sabiam disso? Em Manaus e Piauí, o pão francês, ele é chamado de massa grossa. No Pará, pão careca. E em Sergipe, pão jacó. E aí? Gostaram? E a pesquisa de vocês, tudo certinho? Eu espero que sim. Vamos começar a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, primeiro precisamos saber o que são pronomes. E aí, vocês sabem o que são pronomes? Os pronomes são palavras que substituem ou acompanham o substantivo. Mas o que é substantivo? Substantivo são palavras que nomeiam nome de pessoas, estado, lugares, objetos, animais, países. Substantivo. Beleza? Então, vamos lá continuar falando sobre pronomes. De acordo com a função que exercem, os pronomes, eles são classificados em pronomes possessivos, demonstrativos, tratamento, indefinidos, relativos, interrogativos e pessoais. Beleza? Então, temos aí alguns tipos de pronomes. Vamos estudar cada um deles, tá certo? Para que vocês entendam melhor como funciona essa classe gramatical, pronome. Vamos lá. Vamos começar falando um pouco sobre o pronome pessoal. O pronome pessoal, ele indica, certo? Então, para entender melhor, eu trouxe aqui uma frase para vocês. Mariana apresentou um show esse final de semana. Ela é considerada uma das melhores cantoras de música gospel. Percebe aí que, nesse caso, lembram que no início eu falei que os pronomes, eles substituem, mas também eles acompanham. Então, nesse caso aí, ele substituiu ou ele acompanhou? Nesse caso aí, ele substituiu. Mariana lá é o substantivo próprio, que foi substituído por ela, o pronome pessoal. Beleza? Então, ela substitui justamente o substantivo próprio, Mariana. E a gente usa aí, a gente vê aí notavelmente o pronome pessoal, ela. Ou seja, evitou-se aí uma repetição. Beleza? Ao invés de usar Mariana novamente, substitui Mariana por ela. E aí temos o pronome demonstrativo e possessivo. Eu trouxe uma frase só para mostrar para vocês. O demonstrativo é quando ele indica, ou seja, aquele, aquela. E o possessivo, ele já indica posse, poder. Quando eu digo este controle é meu, então eu estou aí, o meu é o pronome possessivo, beleza? Então, aqui, aquela bicicleta é da minha prima Júlia. Percebe aí, aquela, pronome demonstrativo. Minha, pronome possessivo. Beleza até aí? Então, eu trouxe uma frase que resume justamente os dois tipos de pronomes. Certo, crianças? Vamos lá. Vamos conversar agora um pouco também sobre o pronome de tratamento.
Então, os pronomes de tratamento, eles são termos respeitosos, empregados normalmente em quê? Em situações formais, né? E como toda regra, tem também a sua exceção. No caso, você é o único pronome de tratamento utilizado em situações informais. Mas os demais pronomes de tratamento é justamente utilizado em situações mais formais. Aí eu trouxe 3 exemplos para vocês. Você deve seguir as regras impostas pelo governo. Olha lá o pronome de tratamento. Segundo exemplo, a senhora deixou o casaco cair na rua. Percebe lá, senhora? E vossa santidade é muito querido, disse o sacerdote ao Papa. Percebe aí o pronome de tratamento em situação aí mais formal, vossa santidade. Beleza? E a exceção aí é a seguinte, o você, que é também um pronome de tratamento, sendo que usado em situações informais, ou seja, situação do dia a dia. Beleza? Quando você está conversando com um colega e assim vai. Vamos lá. Temos aqui também o pronome indefinido. O que seria o pronome indefinido? Geralmente, o pronome indefinido, ele é empregado na terceira pessoa do discurso. Ou seja, o próprio nome já indica que os pronomes indefinidos, eles vão substituir, certo? Ou acompanhar o substantivo. Mas como acontece essa substituição? De maneira vaga, de maneira imprecisa. Ou seja, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Nenhum vestido serviu na Antônia. Percebe que o termo nenhum, ele acompanha o substantivo. E quem é o substantivo? Vestido. Beleza? Então, de maneira vaga, né? Porque não sabemos de qual vestido está se referindo, né? Qual o vestido que está se referindo quando diz nenhum? Então, o pronome aí definido, ele é utilizado de maneira imprecisa. Então, outras viagens virão, mas que outras viagens? O termo outras, ele também vai acompanhar aí o substantivo. E qual é o substantivo aí? O substantivo comum, viagens, beleza? Então, percebe aí que ele não especifica quais são as viagens. Alguém deve me explicar a matéria. O termo alguém também significa que está se referindo a uma pessoa, cuja identidade dessa pessoa não está especificada ainda, não é especificada ou definida. Então, portanto, substitui justamente o quê? O substantivo da frase, certo? Então, é importante ressaltar que os pronomes, eles tanto substituem como também eles acompanham o substantivo. Beleza até aí? Vamos lá. Então, a gente vai falar agora um pouco sobre o pronome relativo. O que seria o pronome relativo? O pronome relativo é quando ele se refere a um termo. Quando eu digo termo, é o mesmo que palavra, certo? Um termo que já foi dito anteriormente na oração. E evita justamente a repetição, certo? E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês. É importante também vocês perceberem aí a questão que esses termos, eles podem ser palavras variáveis ou invariáveis. Ou seja, ele pode ser um substantivo, um adjetivo, um advérbio, né, que é a palavra que modifica o verbo. Então aí eu trouxe os temas sobre os quais falamos são bastante complexos. Percebe aí que os quais, ele está, ó, mais pretinho e negrito, tá? E ele faz referência a quem? Ele faz referência ao substantivo, certo? E quem é o substantivo? Temas. Percebe isso? Então é importante vocês perceberem aí a questão do pronome relativo. Quando eu digo assim também, são plantas cuja raiz é muito profunda. Esse cuja aí, a cuja, aparece entre dois substantivos. Quais são esses substantivos? Plantas, certo? E raiz, beleza? Então, ele faz referência justamente a quem? As plantas, a algo que foi dito anteriormente. Então, esse é o significado do pronome relativo, beleza? Vamos lá, pronome interrogativo, esse é muito fácil. O pronome interrogativo já diz, né? Ele se refere a uma pergunta. São palavras variáveis, invariáveis. E eles são empregados justamente para formular perguntas ditas, né? E essas perguntas, elas podem ser diretas ou indiretas. Vamos ver um exemplo? Quanto custa a entrada para o cinema?
Já é uma questão aí direta. Vamos ver uma indireta. Ela queria saber o que teria acontecido com Lavínia. Percebe que essa oração aí, ela é indireta, certo? E trouxe para vocês um desafio. E o desafio é o seguinte. Vocês irão localizar, no primeiro balão dessa tirinha, os pronomes pessoais e escrever a quem eles se referem, beleza? Você comeu umas flores que eu comprei para a minha mina. E agora, o que eu faço? Pede para ela cheirar o meu bafo. No 2, no trecho para minha mina, o pronome destacado é classificado como possessivo, demonstrativo, interrogativo ou pessoal. Beleza? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. E para finalizar a nossa aula de hoje, eu trouxe um pensamento. Sonhe, lute, conquiste, tudo é possível. Você nasceu para vencer. Andy Orlando. Muito obrigada, crianças. Tchau, tchau e até a próxima aula.